Cara, que isso? Que absurdo, hein, Babyliss? Parabéns! É das melhores máquinas de acabamento que eu já utilizei. Assiste até o final pra você entender tudo nos mínimos detalhes. Então é isso! Já chego desse jeito! Mais uma Babyliss. É o Adri, não tem jeito. E é o seguinte, ó, se liga no que eu vou falar. Já se inscreve no canal, porque só tem a ganhar. Já deixa o seu like e o seu comentário, porque aqui, irmão, é quase vídeo diário. Bora pra mais um conteúdo, bora pra mais um review. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. E, né, como eu já tinha trago a Babyliss Low Pro de corte, eu acho, porque agora tô em dúvida, hein, qual que saiu primeiro, qual que vai sair primeiro. Enfim, como você pediu, tá aqui a Low Pro, Babyliss Low Pro de acabamento, Low Pro FX 726E. Podia facilitar o nome? Podia, né, Babyliss? Mas vamos pro que interessa. Eles prometem mais de 4 horas de uso, 6.800 RPM e um zero gap animal. Então, bora ver. Tô curioso, tô curioso. Tan, 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 tan. Então já fica a dica, né? Se já saiu a de corte, top. Se ainda não saiu, vai sair. Porque às vezes eu começo review e não sei a sequência que vai sair. Porque graças a Deus estamos sempre gravando, né? Tan, 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 tan. Já vou mostrar, ó. Ô, Adri, mostra a caixa, né? Mostra a máquina. Olha isso, olha isso. Nossa. Ó, na caixa, vamos ver o que tem na caixa. Carregador, parece o padrão W-Mark, mas é o carregador da Babyliss mesmo, com a caixinha e tudo. Nesse pacote aqui tem óleo, que é um óleo grande, eu vou mostrar tudo nos mínimos detalhes. Chave, escovinha de limpeza, um regulador para regular o zero gap, top, hein? E a tampa mesmo da máquina. Além disso, temos manuais e garantia. Mas vamos porque realmente a gente quer ver? Já fica meu agradecimento aí para Marlene, que ela me emprestou as máquinas novas dela antes mesmo de usar para eu trazer um review para você. Gratidão, Marlene. Olha só, nossa. Uou. Já vou te mostrar tudo nos mínimos detalhes, mas minha primeira impressão, gosto muito do corpo da máquina, gosto muito, apesar que a parte de trás aqui até o momento sim, me parece muito liso, mas só na prática mesmo pra gente saber. O botão de ligar é igual da máquina de corte, mas vamos ligar que eu tô louco é pra ligar. É forte, hein? É forte. Eu não sei se é porque talvez não tá lubrificado, mas não é um barulho que eu sou tão fã do barulho da lâmina. Eu gosto da rotação, sabe? Gosto de escutar a rotação, mas acho que lubrificando vai reduzir um pouquinho dessa lâmina. Parece que tá muito boa, hein? Acho que vai riscar super bem. Lembrando que ela também tem um motor digital que faz ter um RPM mais constante, sabe? Sem oscilação. Isso é muito bom e ela tem um torque magnífico, né? Muito forte mesmo. Olha isso. Nossa, é um poder mesmo, sabe? Só de segurar a máquina você sente que é muito forte mesmo. A Babyliss, por acaso, sempre apostou nessa questão de motor digital, desde as Babyliss FX, as redondas, né? Aquelas que todo mundo já conhece. Então, muito bacana ver que continuam apostando nesse motor digital, com essa potência e sem perder a rotação, né? Mesmo descarregando. Tem um LEDzinho aqui para indicador de bateria, que avisa quando tá descarregando, apesar que não tem um display, né? Mas já tem esse LEDzinho que já ajuda. Podia ter um display? Podia, mas o design dela tá bruto, hein? Mas vamos porque a gente quer ver. RPM, peso, vela na prática, será que vale a pena? Já tá aqui atrás um Made in China, fabricada na China, né? A gente sabe. Então, bora lá, bora ver tudo nos mínimos detalhes.
ver o peso dela agora. E olha só, 197 gramas, que torna ela uma máquina de acabamento super leve, bem interessante mesmo. Vamos medir o RPM agora, lembrando que nesse modelo a Babyliss também promete 6.800 RPM. Já bateu, 6.875, de novo, 6.868, 67, ó, mantém bem na casa dos 6.800, quase 6.900. É muito bacana, né, quando prometem e realmente entregam uma rotação assim. É isso, nem precisa continuar, ó, 6.875. Hora de medir os decibéis, aqui no ambiente estamos com entre 40 e 50. Vamos ver com ela então. 80 decibéis, é aceitável, é um ruído ainda bem aceitável. Considerações finais, Babyliss Low Pro de acabamento. Cara, que isso, que absurdo, hein, Babyliss? Parabéns, é das melhores máquinas de acabamento que eu já utilizei. Assiste até o final para você entender tudo nos mínimos detalhes. Então vamos lá, vai ser daquela forma, eu vou citar ponto a ponto e vou dando a pontuação de cada informação dela. Primeiro, 6.875 RPM. Prometeram 6.800 e entregaram mais do que o prometido. Vou dar 9 para RPM, porque na minha opinião, nem tem necessidade de mais que isso numa máquina de acabamento. 197 gramas, vou dar um 8 pro peso. Já utilizei máquinas mais leves, porém, pela bateria que ela oferece, pela qualidade, nossa, tá incrível. 80 decibéis, vou dar um 7 pros decibéis, não é das mais silenciosas que eu já utilizei, mesmo assim tá muito interessante. A ergonomia dessa máquina é incrível, sensacional, digamos que a Low Pro Mini, né, é a mesma coisa da máquina de corte, só que pequena, porém, na mão, é um tamanho muito bom, por ela ser fina, você consegue girar, você tem uma visão muito boa. Para ergonomia eu vou dar um 8. Precisão, vou dar um 9. Cara, essa máquina risca muito bem, ela limpa muito bem. A precisão dessa máquina aqui tá, acho que é o mais próximo da perfeição possível, hein? A lâmina não aqueceu na minha mão, o que é bem interessante, né? Mesmo uma máquina com bastante rotação, não aqueceu. Bateria de 3.300 mAh, eles prometem 3 horas de carga para 4 horas de uso. Eu vou dar um 9 para essa bateria, hein? Que isso? Parabéns, Babyliss. Sensacional. Pontos positivos dessa máquina, na minha opinião. A lâmina dela tá uma lâmina, né, surreal. É uma lâmina muito fina que foi desenvolvida tanto para riscar, né, para vincar tão bem, quanto para limpar na hora de fazer um degradê, por exemplo. Além disso, né, a precisão, que já tá ligada à lâmina, quero dar essa observação para precisão, né, que tá ligada à qualidade da lâmina e também ao peso. Como eu disse, não é das máquinas mais leves que eu já utilizei, porém, pensando em todo o conjunto, a qualidade da construção com a bateria que oferece, o peso acaba se tornando muito interessante, sim. Cara, eu não sei se eu devia citar a beleza, o design dessa máquina como ponto positivo, mas pessoal, essas máquinas, essas Low Pro, tanto a de corte quanto a de acabamento, tá algo lindo, sabe? A máquina tá muito bonita mesmo. E já citando ponto negativo, se é que é um ponto negativo, é só uma observação que eu quero encaixar aqui, mais uma vez, o botão de ligar e desligar. Não é dos que a gente tá acostumado, né? É uma coisa diferente. E como eu disse, é muito o meu gosto aqui, meu uso, né, nesses dias que me fez pensar se era um ponto negativo ou não, e eu quero citar aqui. Por ele não ser um alto relevo, na hora de você ligar, às vezes que você não consegue ligar de primeira. Porém, como eu já falei no review da máquina de corte, provavelmente já saiu antes dessa, é hábito. Se você não se habituar no primeiro dia, 2, 3 dias, você vai se habituar. Porém, de primeira, você sente falta da alavanquinha aqui mesmo na hora de ligar a máquina. E, né, se tivesse um display, era sensacional. Porém, ela tem um LED, ela começa a piscar rápido quando ela ainda tem 10 minutos de uso, que é pouco, né? Tipo assim, ela só te avisa quando falta 10 minutos para acabar. Não é tão interessante. Aí quando ela tá carregando, ela fica piscando e depois escasseia direto. O que é bem comum em todas as máquinas que não traz display. Porém, né? Se tivesse um displayzinho aqui, deixava a máquina premium. Porém, né? Já tá muito interessante mesmo. Posso falar que é das melhores máquinas de acabamento que eu já utilizei. Mas vale a pena, Adri, pelo custo? Antes de falar se vale a pena, ô meu amigo Guilherme, editor, solta o selo Adri de qualidade aqui, porque merece, hein? Parabéns, Babyliss, parabéns por estar inovando, por estar trabalhando com essa qualidade. É uma máquina também que tem um motor digital, como eu citei, né? Então mesmo quando ela vai perdendo a bateria, quando a bateria vai acabando, ela não perde a potência e não tem oscilação por ter um motor digital, que é surreal, incrível, incrível mesmo. Mas aí, Adri, vale a pena? Cara, é uma máquina que custa em torno de 130 euros. No Brasil eu vi que ela tá em média de R$1.000. Se você
você tem condição e quer investir uma máquina e procura algo dentro desses parâmetros, né? Se você quer algo assim dessas marcas, eu acho que dessas marcas mais conhecidas, com certeza essa aqui é das melhores máquinas de acabamento. Ah, mas é só a Skeleton. Cara, já tem um bom tempo que eu utilizei a Skeleton, mas eu ia nessa aqui com certeza pela questão da ergonomia. Prefiro bem mais a ergonomia dessa aqui. A Skeleton é um pouco pesada, né? Não que é ruim, até porque a minha W-Mark, que é a minha principal, é redonda também. Tem o corpo cilíndrico, né? Redondo, como a Skeleton. Porém, a minha W-Mark é bem leve e a Skeleton é mais pesada. E mesmo assim, eu ia nessa aqui em vez da Skeleton. Aí é isso, né? É você ver se cabe no seu bolso ou não. E o que eu quero saber, curtiu a máquina? O que você achou desse projeto da Babyliss? Comenta aqui, porque, né, eu trouxe, porque você pediu pra trazer. Então, deixa o seu like pra estar sempre fortalecendo aqui o canal. Gratidão, você que tá sempre deixando o seu like. Já deixa o seu comentário falando qual máquina que você quer que eu traga aqui pro canal, seja da China, seja lançamento. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto!